Guaíba Agro. Apresentação: Eduardo Souza. Olá a todos, estamos abrindo mais um Guaíba Agro comigo, Eduardo Souza, seguindo no comando do programa durante as férias do nosso Sandro Fávero. Hoje é segunda-feira, 27 de julho de 2026. O nosso programa tem oferecimento do Senar RS, Força para o Agro é força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul, do Banrisul, consignado estadual com até 6 meses para começar a pagar. O Guaíba Agro tem na mesa de áudio Daniel Zucco e Luciano Vargas. Na edição e gravações, Rafael Baldez. A coordenação de central técnica é do Guilherme Silveira, a gerência de jornalismo e esporte é do Rafael Sequim, a direção geral do Claudinei Girotti, edição e apresentação de Eduardo Souza. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. E no Banrisul, consignado estadual com 6 meses para começar a pagar e taxa de 1,69%. Tem agro? Tô na Guaíba! E começamos com a informação de que o Ministério da Agricultura e Pecuária corrigiu o zoneamento agrícola de risco climático do milho para a safra 2026-2027 no Rio Grande do Sul. As portarias do ZARC foram publicadas no Diário Oficial e indicavam risco maior de geada em agosto para alguns municípios do noroeste do estado. A informação foi questionada pelo setor produtivo. Após receber a queixa dos agricultores, a Secretaria de Política Agrícola do MAPA pediu a revisão dos dados ao grupo técnico responsável. Na reavaliação, a Embrapa identificou um erro de processamento. O problema estava na programação pós-processamento. Os decênios críticos foram considerados como de semeadura, quando deveriam ser de pós-emergência da planta. Com isso, o risco de geada ficou superestimado e as janelas ideais de plantio ficaram prejudicadas. Segundo a Embrapa, com a correção, os resultados ficam mais próximos do zoneamento vigente na safra passada, embora não sejam iguais. Isso porque a nova versão usa uma base de dados diferente e novos critérios de solo. Segundo a gestão do MAPA, com a portaria retificada, os problemas foram resolvidos e a preocupação dos produtores de milho do estado está afastada. O novo ZARC do milho trouxe 2 mudanças importantes com relação à versão anterior. A primeira foi a atualização da base de dados meteorológicos. Agora, a série usada vai de 1992 a 2022, com um número maior de estações, o que garante mais precisão. A segunda mudança foi na classificação do solo. Antes eram 3 tipos: arenoso, médio e argiloso. Agora são 6 níveis de água disponíveis, que levam em conta o percentual de areia, silt e argila no talhão. Para se ter ideia da complexidade, cada ZARC exige a geração de mais de 58 mil mapas, considerando 30 anos de dados diários, diferentes tipos de solo, cultivares e níveis de risco para todos os municípios brasileiros. As informações corrigidas para o milho no estado já estão disponíveis no painel de indicação de riscos do Ministério da Agricultura. E o assunto agora é a Mostra de Educação Profissional de Escolas Técnicas Agrícolas, a Meta 2026, que seleciona 10 projetos de escolas agrícolas para apresentação na Expo Inter. Conhecidos os 10 trabalhos classificados para a Meta 2026, Mostra de Educação Profissional de Escolas Técnicas Agrícolas. Os projetos poderão ser conferidos durante a 49ª Expo Inter, na Casa da GPTE, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, de 30 de agosto a 4 de setembro. A iniciativa é da Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola, a GPTE, em conjunto com a Superintendência da Educação Profissional do Estado do Rio Grande do Sul, SUEPRA-RS.
Cresce. As escolas participantes foram divididas em 2 grupos de 5 cada um. O primeiro apresentará seus trabalhos nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, entre 9 horas da manhã e 5 horas da tarde. O segundo grupo fará a exposição dos projetos nos dias 13 e 4 de setembro, no mesmo horário. O coordenador da Meta, Carlos Fontoura, destaca que a iniciativa está baseada na integração entre escolas agrícolas, setor produtivo e entidades parceiras, com foco na inovação aplicada. Segundo ele, a proposta se estrutura no que define como ciclo da aprendizagem ativa, que organiza o processo formativo em 5 etapas. O presidente da GPT, Fritz Holf, afirma que a realização da Meta 2026 representa o incentivo ao aluno protagonista da ação ensino-aprendizagem. Significa abrir espaço na Expo Inter para que alunos possam participar da feira, fazendo suas amostras, relatando seus projetos de pesquisa, interagir com a sociedade e, principalmente, conseguir estabelecer uma troca de conhecimentos com tudo que a Expo Inter apresenta e os múltiplos saberes que ali estão presentes. De acordo com Roloff, entre os 10 trabalhos apresentados durante a Expo Inter, haverá uma classificação novamente para a participação na Mostra Tech e em outras feiras fora do Brasil. Ressalta que cada escola estará representada por 2 alunos e um professor. O presidente da GPT reitera que a entidade se sente honrada em poder oportunizar esses momentos de alto nível de troca de saberes e espera contribuir cada vez mais para que a pesquisa se torne o carro-chefe das escolas agrícolas. Da Agência AgroEffective, Rejane Costa. Obrigado, Rejane. E agora vamos falar do Porteiras Abertas da URGS, que terá assado de carcaça de búfalo entre as atrações. Repórter Arthur Chagas. A Estação Experimental Agronômica da URGS, em Eldorado do Sul, abrirá suas portas para a comunidade no sábado 15 de agosto, para a segunda edição do Porteiras Abertas. Inspirado no tradicional Portas Abertas da Universidade, o evento oferece um dia gratuito de atrações que unem ciência, cultura, gastronomia e contato direto com o campo, incluindo uma novidade: o assado de carcaça inteira de búfalo. A realização é da Estação Experimental Gastronômica da URGS, em parceria com a Associação Gaúcha de Criadores de Búfalos, a Ascribu, e a Associação Brasileira de Criadores de Búfalos, a ABCB, que há um ano colaboram com o evento. Inclusive, o rebanho de búfalos da Estação Experimental tem origem em matrizes doadas por produtores associados à Ascribu. De acordo com a responsável pela estação, a médica veterinária Verônica Rolim, o objetivo principal do Porteiras Abertas é dedicar um dia para receber o público em geral na estação. Nesse dia, a gente vai estar com as porteiras abertas para receber a comunidade em geral, que vive no entorno da Estação Experimental. Também o pessoal da própria universidade, que não conhece a Estação Experimental, um dia especial dedicado a isso. Também escolas. Ele é um evento inspirado no Portas Abertas da Universidade, que acontece em Porto Alegre, em que a gente convida, em especial também as escolas, para que os alunos do ensino médio, ensino fundamental, já conheçam as profissões e se identifiquem, para mais adiante virem fazer vestibular e conhecer os cursos que acontecem dentro da universidade. Segundo Verônica, a participação da Ascribu e da ABCB no evento tem um papel estratégico de aproximar o público da bubalinocultura, ainda pouco conhecida, fora do meio rural. Muitas pessoas que passam diariamente pela BR-290, segundo Verônica, as margens da Estação Experimental da URGS em Eldorado do Sul, sequer sabem que há búfalos no local. A médica veterinária lembra que na edição do ano passado, 1.500 pessoas participaram. Para o vice-presidente da Ascribu, Rafael Gonçalves, a participação no Porteiras Abertas marca uma nova etapa da parceria iniciada em 2018 entre a entidade e a universidade, além de reforçar a aproximação com estudantes e futuros profissionais do agronegócio. O dirigente reforça que a ação terá como destaque a promoção da carne de búfalo. Segundo Gonçalves, a colaboração começou com a doação de 8 animais para a formação de um rebanho experimental na estação da URGS. Este plantel evoluiu e plenamente foi alcançado todos os objetivos que na época se almejava, que era de ter dentro da academia, dentro da URGS,
uma criação de búfalos que permitisse aos alunos, aos futuros profissionais de veterinária, zootecnia, agronomia, aproximar-se da bobalinocultura. O animal será abatido no frigorífico Belmonte de Nova Brécia, empresa que recentemente passou a comercializar uma linha de cortes identificados como carne de búfalo na rede Shopping de Carnes. Para Gonçalves, a iniciativa amplia a visibilidade da bobalinocultura e permite apresentar ao público a qualidade da carne produzida no estado. Além do assado de carcaça inteira de búfalo, que estreia nesta edição, os visitantes poderão conferir uma série de atividades gratuitas. Também ocorrerá feira com artigos de produtores rurais da região, incluindo salame de búfalo, degustação de doce de leite e queijo de búfalo. O Porteiras Abertas contará ainda com a mostra de búfalas premiadas com as matrizes Cristal e Cachoeira em exposição. Da agência AgroEffective, Arthur Chagas. Obrigado, Arthur. E seguimos em frente agora com o repórter Eduardo Kovaleski. A área tratada com bioinsumos atinge 31 milhões de hectares. Indicadores do mercado brasileiro de bioinsumos indicam um ritmo de crescimento constante no setor. Usados na agricultura, os bioinsumos possuem origem vegetal, animal ou microbiana, capazes de substituir ou integrar o uso de insumos químicos. Mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais foram movimentados nos primeiros 4 meses do ano, e a área tratada soma 31 milhões de hectares, uma alta de 15% em relação ao ano passado. O levantamento faz parte do Crop Data, portal de dados da CropLife Brasil. O gerente executivo da associação, Renato Gomides, avalia os resultados. Nesse começo do ano, quem puxa o resultado são os bioinseticidas, mais de 40% do mercado concentrado no milho safrinha no combate às cigarrinhas e lagartas. Vale lembrar que no começo do ano as vendas são de repique, as vendas de insumos acompanham o desenvolvimento de plantio das lavouras. Por exemplo, no caso de soja, ganha mais força a partir de junho. Crescer nesse período, portanto, já é um bom sinal. E o que sustenta esse avanço é a busca do produtor por um manejo mais sustentável que integra o biológico ao químico na lavoura. A aplicação de insumos biológicos varia de acordo com a cultura, a demanda de pragas e o posicionamento técnico. O período de janeiro a abril é considerado entre-safra para os bioinsumos, que tem a sua aplicação concentrada entre junho e fevereiro. Isso se deve ao impulso dado pela segunda safra de milho entre novembro e fevereiro e da soja a partir de setembro. De acordo com o relatório do Crop Data, a pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos para o campo no setor de bioinsumos fechou o primeiro semestre com um total de 53 novos produtos biológicos ativos registrados. O número ainda é 1/3 do total ativo no ano passado, quando foram registrados 160 novos produtos. Os dados são elaborados pela consultoria Move Analytics, com informações oficiais do Ministério da Agricultura e Pecuária. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Kovaleski. Obrigado, Eduardo, e foram retomadas nos últimos dias as visitas às propriedades rurais no raio de 10 quilômetros do foco de gripe aviária registrado em Coqueiros do Sul, na região noroeste do estado. Os trabalhos haviam sido suspensos por causa das chuvas. Até agora, quase 100% das propriedades da área de vigilância já foram visitadas por equipes do Serviço Veterinário Oficial Estadual. Durante as visitas, os servidores fazem inspeção, orientam os produtores e reforçam medidas de prevenção à influenza aviária de alta patogenicidade. A ação faz parte do monitoramento iniciado após a confirmação do caso em aves domésticas de subsistência no dia 17 de julho. O governo reforça que é fundamental que os produtores permitam o acesso das equipes às propriedades. Essa recepção é essencial para monitorar o cenário, orientar sobre os casos e fortalecer a prevenção na localidade. O mapa destaca que o caso em Coqueiros do Sul não altera o status sanitário do Rio Grande do Sul. A gripe aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta principalmente aves, mas pode também atingir mamíferos e, mais raramente, seres humanos. A orientação é para que a população não se aproxime e nem tente socorrer aves doentes, feridas ou encontradas mortas. Toda doença suspeita, com sinais respiratórios, neurológicos ou alta mortalidade súbita em aves, deve ser comunicada imediatamente à Inspetoria de Defesa Agropecuária mais próxima. E assim vamos encaminhando o encerramento deste primeiro bloco no oferecimento do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade e Banrisul. No Banrisul, consignado estadual com até 6 meses para começar a pagar
Voltaremos em instantes para falar de uma plataforma baseada em inteligência artificial para tornar mais previsíveis operações agrícolas e reduzir mortes de abelhas. Estamos de volta com o segundo bloco do Guaíba Agro, com oferecimento do Senar, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. E Banrisul, no Banrisul, consignado estadual com 6 meses para começar a pagar e taxa de 1,69%. Tem agro? Tô na Guaíba! Bom, agora vamos receber neste bloco Maicon Romeira, que é CEO e cofundador da AgSafe, a agritech brasileira que desenvolveu uma plataforma baseada em inteligência artificial para tornar mais previsíveis as operações agrícolas e reduzir as mortes de abelhas. A tecnologia aumenta a previsibilidade das pulverizações, reduz riscos para polinizadores e fortalece a produtividade agrícola. Mais detalhes, portanto, a partir de agora. Obrigado por atender a Rádio Guaíba. Tudo bem, Maicon? Tudo bem, isso mesmo. Tudo certo. Bom, Maicon, o material aqui fala em até mais 1,5 bilhão de abelhas mortas em 4 anos e que a principal causa é a falta de comunicação, né? Como essa tecnologia desenvolvida pela tua empresa resolve exatamente este gargalo entre agricultor, pulverizador e apicultor? Bom, Eduardo, obrigado primeiro pelo espaço. A AgSafe é uma startup que está sediada em Florianópolis. A gente tem alguns projetos no Brasil inteiro, né, e também fora do Brasil. Hoje, a gente dispõe de algumas tecnologias para o agronegócio. E dentre essas tecnologias tem o Coex AI, que é essa tecnologia hoje que provém ali essa coexistência entre apicultura e lavoura, né? Hoje, no Brasil, em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, a gente tem um projeto em andamento. A nossa tecnologia ela tem uma base em inteligência artificial que possibilita essa comunicação entre o sojicultor e o apicultor e juntos eles conseguem obter ganhos mútuos, tá? Então hoje a gente está utilizando a tecnologia para elevar ainda mais a comunicação, porque alguns estudos da Embrapa, soja também, eles deram um indicativo que ao elevar a comunicação entre a apicultura e a sojicultura, está tendo benefícios positivos a nível de ganhos, tá? Então, pra você ter noção, assim, a nível de produtividade, os estudos mostram que a presença da população de abelhas, né, próximo à lavoura de soja, ele aumenta a produtividade em 13%, tá? Na média, tá? E também os estudos eles estão mostrando que não existiu na safra a vagem choca, né? Xoxa, né? Da soja também. E, por outro lado, os apicultores que colocam os apiários ali próximos às lavouras, eles estão conseguindo colher até 50 quilos de mel por colmeia durante a florada da soja. Então, a gente está conseguindo ter alguns ganhos positivos, né? Tanto de sustentabilidade, tanto de produtividade, com essa comunicação entre a apicultura e a sojicultura, e a lavoura em si. Bom, na prática, Maicon, como é o dia a dia do uso da Coex AI, né, na fazenda, quem alimenta a plataforma e como a tecnologia avisa sobre o risco antes da pulverização? A tecnologia ela é feita ali tanto para o aplicador, né? Então o sojicultor ele consegue informar esse histórico da aplicação dele, a janela de aplicação, então ele faz um planejamento prévio da área. A inteligência artificial hoje ajuda esse produtor a identificar quais são os organismos próximos, pontos sensíveis próximos da sua localidade, quais são os cuidados a serem tomados, né? E ela gera alertas no caso de mudança de vento, mudança de temperatura em si, ou seja, ela traz toda uma visão de campo para digital, né? Para o sojicultor, que ao ele utilizar a plataforma, colocando os dados da aplicação, o produto está utilizando, a hora, o local, a plataforma ela já cruza os dados, né? E já consegue fazer uma comunicação efetiva para o apicultor. Um exemplo clássico, se for realizado uma aplicação defensivo e a IA identificar que esse defensivo ele tem um potencial para mortandade de abelhas, é gerado um alerta ao apicultor, e o apicultor ele tem ali a disponibilidade a orientação de fechar a colmeia. Esse simples fato de fechar a colmeia já evita a mortandade de abelha,
tá? E, então, a tecnologia hoje da AgSafe, com o Coex AI, ela visa justamente isso, a comunicação efetiva com base em inteligência artificial. Então, a inteligência artificial hoje, por um lado, ela consegue ajudar o produtor nesses dois sentidos, sustentabilidade, né, a nível de ecossistema, e também a produtividade de ambos, tá? Então, as pesquisas da Embrapa estão mostrando aí no sul do Brasil que realmente está tendo um ganho efetivo para as duas partes, com essa parte de comunicação entre o sojicultor e o apicultor. Bom, tu já falaste que os estudos, né, da Embrapa determinaram isso realmente, né, o aumento da produtividade de soja e produção de mel. Né, tu tem algum caso aqui no Sul, né, que tu possa detalhar para a gente, né, conforme esses primeiros resultados, além do impacto econômico? Claro, a gente tem hoje um projeto piloto, né? Já está em uma fase bem avançada, a gente vai completar quase que um ano agora em São Gabriel. É um projeto novo, um projeto que tem uma agroindústria também como parceira da AgSafe ali envolta ao projeto, né? Também tem o pessoal da Embrapa também. E ele está demonstrando uns ganhos, esses ganhos efetivos foram nesse projeto. É um projeto que está em um estágio já avançado, a gente está abrindo ali novas fronteiras, né? Vamos falar assim, para outras regiões também do Rio Grande do Sul. E a gente está tendo até agora, até curioso, né? Tem até agora, Eduardo, até o produtor rural, como é uma tecnologia nova, né? Ele pensa, às vezes, que isso é uma fiscalização paralela. Então, a gente está em aumento ali de participantes do projeto e a gente tem esse entrave hoje, tá? Sim. Beleza. E unir a agricultura e a apicultura numa mesma plataforma, acredito que não seja uma tarefa muito simples, né? Qual foi a maior resistência que vocês encontraram e como conseguiram que os três públicos passassem justamente a confiar e compartilhar dados? Eu acredito que a comunicação, né, e a transparência, a AgSafe hoje ela é uma empresa privada, né, uma startup de tecnologia, o nosso foco é na iniciativa privada, então a gente não é um órgão do governo, um órgão fiscalizador, né, e a gente mostrar isso para o produtor, explicar para ele que não é uma fiscalização paralela, que ele pode confiar na plataforma e que tem benefícios mútuos, né, tanto para ele e tanto, assim eu falo ele, né, que é o apicultor, e tanto o sojicultor. Foi um desafio muito grande, ainda é um desafio para a AgSafe hoje, né? Sim. Porque muitas vezes, como eu falei, o produtor que vai participar de um projeto como esse, ele tem uma resistência porque ele tem que colocar algumas informações ali da aplicação dele. Então, hoje, por questão de legislação, ele já deve comunicar isso para a Secretaria da Agricultura, né, do Rio Grande do Sul, a aplicação que está sendo realizada também pelo Ministério da Agricultura em si, por questão de legislação. Só que quando ele vai mencionar esses dados da aplicação para o Coex, né, que é a nossa plataforma, ele tem esse receio de ser alguma fiscalização em si. Então, o nosso trabalho hoje de resistência está sendo muito em explicar e mostrar com muita clareza para o produtor e muita confiança que não é, né? A plataforma do Coex ela tem um outro objetivo. A gente traz toda a rastreabilidade para gerar sustentabilidade e essa comunicação efetiva. Então, acho que a nível de resistência mesmo, a principal resistência hoje do produtor rural é tentar entender como que funciona essa tecnologia. Essa tecnologia não é um radar ou não é como uma espécie de fiscalização. E nosso objetivo ele é justamente outro, né? A fiscalização ela compete aos órgãos de governo. E nosso objetivo aqui é com a sustentabilidade e a produtividade. Então, acho que a resistência maior é essa, e o que a gente tem feito é mostrar para o produtor essa clareza, como que funciona a plataforma, como que funciona esse armazenamento de dados, como que é o processamento dos dados, como que é feito a comunicação, o porquê que é necessário o dado do produto que ele vai estar utilizando, né? Porque a inteligência artificial ela vai conseguir entender se esse produto ele tem ou não um dano para a apicultura e disparar um alerta. Então, hoje, a nossa maior assim, barreira é essa, né, de confiança, e a gente consegue quebrar essa barreira muitas vezes mostrando os dois lados e como que funciona a mesma plataforma. Claro. E para fechar, nós vamos falar um pouquinho com relação ao futuro, né? Falaste em rastreabilidade, gestão, além, é claro, da proteção às abelhas, né? Qual é o próximo passo exatamente da AgSafe? A ideia é se tornar o padrão de convivência entre diferentes atividades no agro brasileiro?
Olha, a AgSafe hoje a gente tem já disposto no mercado mais de 6 tecnologias, né? Uma voltada para drones, aplicação com drones, aplicação efetiva de drones em si. Outra voltada para solo, com Regener AI. Uma que já está em uso, que é o Comunique AI, também, que é comunicação e treinamentos no campo por WhatsApp, né? Então, agora com o Coex, a gente já tem ali um combo de tecnologias. Nosso objetivo hoje é ser uma empresa que provém ali como uma caixa de ferramentas digitais para o produtor, né? Então, a gente está atuando sempre nos problemas complexos da economia agrícola em si. Essa parte da apicultura é um problema complexo no Brasil. A gente teve muitos dados ali, registros de mortandade de abelhas, como a gente também tem na sericicultura a mortandade do bicho da seda, né, no Paraná. Então, o nosso objetivo hoje é ser essa caixa de ferramentas, posso dizer isso, tá? Que é uma caixa de ferramentas digitais para problemas diferentes no agro. Então, o Coex hoje ele tem esse objetivo de se tornar um exemplo de comunicação efetiva, mostrar como que a comunicação entre o sojicultor, entre a lavoura em si e entre a apicultura, e essa convivência mútua, ela tem ganhos econômicos e sustentáveis, né, e ambientais. Então, hoje, o objetivo do Coex é mostrar que a sustentabilidade e a produtividade, elas nunca foram opostos, tá? Então, a gente está conseguindo utilizar a tecnologia como meio para que tem essa integração de apicultura, sojicultura ou no futuro com outras pontos sensíveis também, como a vitinicultura, a sericicultura em si. Tá certo. Maicon Romera, CEO e cofundador da AgSafe, conversando aqui conosco a respeito dessa nova tecnologia que está disponível para o agricultor aí, para evitar as mortes de abelhas e, conforme, né, tu relataste aqui também, melhorar a produtividade, tendo esta importante arma como aliada, né? É isso, muito obrigado por ter atendido a Rádio Guaíba e um grande abraço. Obrigado, eu. E assim vamos chegando ao fim de mais uma edição do Guaíba Agro, o oferecimento do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, no Banrisul, consignado estadual com até 6 meses para começar a pagar. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal Guaíba Agro no Spotify, também no YouTube, no Deezer e ainda no Amazon Music. Nos reencontraremos amanhã, às 5 e às 11h30 da noite, abrindo e fechando a programação de jornalismo aqui da Rádio Guaíba. Até lá, um grande abraço! Você ouviu Guaíba Agro.